Meus queridos, vamos abrir o livro ainda em pé pouquíssimo tempo, no capítulo 10 de Romanos 10. Romanos, capítulo 10. 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. Acharam? Está aí? 10, 9 e 10. Vamos dizer todos? Siga. Amém. Vamos orar. Louvado seja o teu nome por esse texto maravilhoso, escrito, inspirado pelo teu Espírito Santo. E neste momento suplicamos a iluminação dele, do Espírito, para nos convencer e também para nos dar inteira convicção e que possamos vivê-lo intensamente para a tua glória. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Meus queridos, é muito importante esse texto, extremamente importante para nossas vidas. É uma atitude simultânea que gera você para a eternidade. Quando o Felipe estava falando eunuco, aí o eunuco desejou de ser batizado porque compreendeu que Isaías 53 se referia a Jesus Cristo e que, se crendo nele, ele tinha a salvação, a vida eterna. E Filipe o indagou quanto a isso, porque o eunuco disse assim: aqui tem água, que me pede ser batizado, como os meninos foram aqui. Ele disse: se creres de todo coração. A única coisa, eu estava falando agora há pouco para ele, juntamente com Pedro e Rutenberg, a única coisa que impede mesmo de a pessoa ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é exatamente não ter a certeza, a convicção de salvação. E nesta noite nós vamos pensar nisso aqui, gente, para a glória de Deus, nesse texto fabuloso das Escrituras Sagradas. Nós lemos Romanos capítulo 10, 9 e 10, e vamos pensar primeiramente no contexto desse texto. Paulo estava escrevendo. Paulo mostra aí o contraste da lei e com a graça, e mostra que a justiça que via pela lei tem que ser por esforço humano, tinha cumprido cabalmente toda a lei. E Tiago bem disse que ninguém tem condições de fazer tal, porque se errar no ponto, ele é culpado de todos. Então, Paulo mostra aqui, contrastando com a justiça que vem da lei, fazer para ser salvo. E Paulo apresenta que a fé, não é? A salvação que vem pela fé é a que Deus propõe, que é o crer e receber. A Bíblia nos mostra, queridos, que em João 12, que nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus, mas os filhos de Deus são a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. O João 12, e não é vontade da carne, do varão, do sangue, mas de Deus que produz no coração do homem esta tão grande salvação.
Então, Paulo mostra aqui, meus queridos, que a salvação não requer jornadas difíceis. Não é um desespero de fazer tudo possível para se chegar a Deus. Aí Paulo disse, é Deus chegando ao homem através do Filho, que se fez homem, habitou entre nós e morreu pelos nossos pecados. E o crente em Jesus Cristo mostra aqui, quando a pessoa recebe Jesus Cristo, que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, ele será automaticamente, totalmente, plenamente salvo, não é? Porque aquele que invocar o nome do Senhor, diz a palavra, será salvo. Não acho, mas que ele é imediatamente salvo. Porque João, em sua carta, João não fala sobre salvação, mas usa uma palavra similar, uma expressão similar, que é vida eterna. Ele diz a razão, uma das razões dele ter escrito a sua primeira carta, dizendo: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes, um conhecimento total, pleno, que não precisa de acrescentar nada a Cristo, nada mesmo, a fim de saber que tendes, não terás, eu acho não, tendes a vida eterna a vós que crede no nome do Filho de Deus. E ele diz no versículo anterior, no 12, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Não existe meio termo para João, tem que ter o Filho. Se tem o Filho, não há dúvida nenhuma, a salvação é imediata na hora que a pessoa crê. E que é interessante que tanto o arrependimento requerido é uma resposta para Deus, como a fé, todos os dois extremamente dado por Deus, é uma dádiva de Deus, tanto o arrependimento como a fé são concedidos por Deus. Por isso que essa salvação é garantida, que é uma obra sobrenatural de Deus no coração do homem que não tem condição de ser salvo por si mesmo. Ele é incapaz disso aí, mas Deus, pela sua misericórdia, trabalha pelo Espírito Santo no coração do homem, tornando uma nova criatura em Cristo Jesus. E Jesus Cristo diz, a morte de Jesus Cristo é pelos nossos pecados, diz as Escrituras, mas a ressurreição é para a nossa justificação. 4:25 de Romanos, porque se Jesus Cristo morresse pelos nossos pecados, mas não ressuscitasse, ele não poderia dar vida, não poderia dar salvação, porque como é que ele poderia ofertar esta salvação se ele mesmo não venceu a morte? E quando nós recebemos Cristo pelo novo nascimento, isso é produzido pelo Espírito Santo, simplesmente nós, não é? Somos regenerados. A gente não crê, se arrepende de crer para sermos regenerados, mas somos regenerados para realmente se arrepender e crer. Então a ressurreição é extremamente importante, porque nela vem a justificação. Você é declarado inocente, totalmente perdoado, toda maldição tirada, porque Jesus Cristo levou no seu corpo no madeiro toda a nossa miséria, todo escrito de dívida que estava sobre nós foi tirado pelo pagamento lá na cruz. Por isso Paulo diz que vocês foram comprados por bom preço. E tem uma tradução que diz que foste comprado por bom preço, glorificar a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:20. Então, aqui é o foco
na ressurreição. Aqui mostra, amado, que a carne não tem como, pelo próprio mérito humano, não tem como se chegar a Deus. Por isso que é Deus que se chega ao homem, o Pai manda ao Filho, o Filho recebe. Muitos pregadores só citam que vem a mim jamais lançarei fora, mas a Escritura Sagrada tem um complemento que diz que aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim jamais lançarei fora. Ninguém pode ir ao Pai ou ao Filho se não for concedido pelo Pai, como tem em João 6,44. Então nós precisamos, amados, pensar nisso. A ressurreição é o cerne da fé e é apenas, a morte e a ressurreição de Cristo que tem a garantia total, plena, de que podemos vencer o pecado. Podemos ser livres da condenação do pecado, porque a palavra de Deus diz, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 8:1 de Romanos. Não há. Pode o diabo lhe acusar, pode todas as pessoas afirmarem que você não tem certeza, você não tem salvação, pode acusar você de isso e aquilo outro, mas a Bíblia diz que você foi escolhido de Deus e ninguém pode tirar mais isso de você. Então, meus queridos, é algo estupendo, maravilhoso que Jesus Cristo nos proporciona através da sua morte e ressurreição. Agora vamos para o texto. Aqui diz: se com a tua boca confessares. Aqui não é um simples assentimento intelectual. Confessar é uma declaração firme no coração, na vida, que expressa com a boca. Por isso tem que ter os dois. Se confessares. A gente pensa que confissão é só de pecados, mas aqui é declaração de quem é Jesus. Olha bem que aqui diz, amados do Senhor, se com a tua boca confessares o quê? Jesus como o quê? Senhor. É impressionante isso. Como é que toda uma vida, passada, presente e futuro, tem a garantia pela boca e pelo coração. Por isso que não é uma confissão pura e simples, não é qualquer coisa, é um alvo específico. Confessar Jesus como quê? Senhor. Kyrios Jesus. O que isso quer dizer? Uma coisa importantíssima, gente. Infelizmente, no nosso tempo não tem uma força que tem no tempo que Paulo falou. O César obrigava os seus súditos a confessar que César é Senhor. Os cristãos se levantam, mostram que só um Senhor eles têm. Quem? Jesus. César não se preocupava que você tivesse vários senhores, desde que ele fosse também. Mas Deus quer exclusividade. Quer que você diga que Ele é o dono da sua vida. Coloca aí 16:31 de Atos. Preste bem atenção, quando no 30 o carcereiro faz uma pergunta, Paulo responde. O que é que tem aí?
Já notou que não diz crer no Salvador? Mas crê em quem? O Senhor Jesus. A palavra Jesus já diz que Jesus, Salvador. Preste atenção. Paulo está dizendo: ó carcereiro, você tem que mudar de dono. Tem um agora que é a razão da sua vida. E suas palavras, do seu ser todo. Você tem que confessar Jesus como Senhor. Isso é instantâneo. Quando a pessoa faz esta confissão real, plena que começa pela boca, mas é uma expressão que nós vamos ver agora, do coração, então, você é salvo. Por que está no futuro aí? Não sei se... tá. No futuro. Por quê? Porque é uma condição. Se crer, será. Não pode ser que é. Isso é roubar o português. Mas se você hoje, que está aqui, não tem essa plena convicção, certeza de salvação, comece pela sua boca, confessando que Jesus é o seu Senhor. Não é um, dois, mas o Senhor absoluto da sua vida em todo o tempo. Agora veja aí na continuidade, amado Senhor, não é? Que a palavra nos mostra aí. Se confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será o quê? Salvo. Preste atenção. Teu coração. Não é essa bomba que canaliza sangue. É a sua vida por inteiro, sua vontade, seu intelecto, seus sentimentos, suas emoções, tudo. O centro da sua vida. Não é uma expressão verbal com a boca, mas é a expressão do coração que sai em palavras. Todo o seu ser, toda a sua vida depositada para Ele. A Bíblia nos mostra em Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos e só Ele endireitará as tuas veredas. Então aqui uma expressão extraordinária. Você tem que mudar, botar na testa, botar no coração, colocar na vida sob nova direção. E ele só tem um livro, esse aqui, as Escrituras Sagradas. Então, se você quer saber a vontade de Deus, comece a ler, meditar neste livro. O salmista chegava a dizer: se a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito eu teria perecido na minha angústia. Só a palavra sustenta com Jesus dentro de você. Você não pode, de jeito nenhum, dizer que é crente e abandonar a palavra. Sabe por quê? O próprio Cristo disse: examinais a Escritura, porque cuidais nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Você só pode ter intimidade com Deus após o novo nascimento pela palavra, pelo convívio entre crentes que ouvem a palavra, como vocês estão fazendo esta noite, pela oração que faz com que esta palavra torne-se viva. Se você quer saber se você está errado ou não em alguma decisão da sua vida, só olhar para a palavra. Jesus Cristo chega a dizer: errais o quê? Não conhecendo as Escrituras, nem o quê? Nem o poder de
de Deus. Então vamos pensar, gente, o que o Senhor fez aqui. Primeiro, produz nova vida. É nova vida, nova criatura. A Bíblia nos mostra que crer na ressurreição é viver com a esperança total de que, assim como Ele, né, os crentes foram libertos do poder do pecado. Então, crer na ressurreição, que Jesus Cristo venceu a morte, nos dá a garantia nessa ressurreição que nós temos poder sobre o pecado. Você foi ressuscitado em Cristo Jesus. Ele recebeu toda a sua miséria, todos os seus pecados lá no Calvário, para nos dar a garantia de salvação. Essa salvação, diz a palavra, o texto, une segurança interna, crer no coração, como uma expressão externa, uma demonstração externa, confessar com a boca. Então a salvação é completa, total. Você não tem que fazer nada para ser salvo, mas fazer tudo porque já é salvo. A Bíblia mostra em 2:10 de Efésios, que somos feituras suas, isso depois de salvos, somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. Então, é algo estupendo, maravilhoso. Em resumo, meus queridos, Romanos 9:10 nos ensina não uma fórmula mágica, mas uma certeza inabalável, não é? Sim, que a salvação vem através da fé genuína de um coração que se expressa em palavras. Isto é questão de atitude. O que é atitude? É um sentimento interior que se expressa em ação. E você confessa. Quando você abre a boca e diz às pessoas que é salva ou salva em Cristo Jesus, você está simplesmente concordando com Deus, porque Ele mostra e demonstra em toda a palavra que Jesus Cristo só veio fazer uma coisa aqui: vim buscar e salvar o que se havia perdido. 19:10 de Lucas. E Jesus Cristo não disse na casa de Zaqueu: você tem que fazer isso, fazer aquilo para depois ser salvo. Não. Você faz isso e aquilo outro, porque hoje houve salvação na sua casa. E a partir de agora, você é salvo. Os dois que foram batizados hoje não foram salvos porque foram batizados, porque a água não tem poder nem de mudança, de transformação. Mas eles já confessaram Jesus como Senhor, creram no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos e estavam habilitados para o batismo. Então, o batismo não salva. O batismo é para o salvo, que já é salvo. E que esta noite você que está aqui conosco, dando esse prazer, não tem essa certeza total, absoluta de salvação, você pode ter agora, hoje. Eis aqui, diz a palavra, o dia da salvação. Paulo diz em 2 Coríntios 6:2, eis aqui no fim do texto, eis aqui, agora, o dia da salvação. Agora, vamos pensar, não é porque você frequenta a igreja que você é salvo.
Mas quem é salvo frequenta a igreja. Precisa da igreja. Portanto, os dois queridos, com prazerosamente nós efetuamos batismo hoje. Crie um boi. Bíblia, oração, igreja. Junte isso aí todos os dias da sua vida. Vocês vão ver que jamais vocês vão querer outra coisa a não ser andar no caminho. Não é fazer o caminho, mas andar no caminho. Jesus Cristo disse: eu sou o quê? Caminho, a verdade e a vida. Ele não vai preparar o caminho, ele já estabeleceu, já é o próprio caminho. Ele não vai criar uma verdade, ele é a própria verdade. Eu sou a vida, ele é a própria vida. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Que Deus os abençoe.